muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana, sou aluna de veterinária do último ano e hoje eu tô aqui com o Giruzinho, né, Gigi? O tema do vídeo de hoje vai ser falando a respeito de motivos pelos quais a sua ave pode ficar doente. Eu vou abordar nesse vídeo basicamente fatores de manejo do ambiente que podem levar a sua ave a ter uma queda de imunidade e por isso ela pode ficar doente. Em relação, ao lugar da casa onde essa calopsita está ficando, que pode ter a ver com intoxicação por teflon, que eu vou falar no último tópico do nosso vídeo. E o terceiro fator, e acho que é o que mais as pessoas conhecem, é a respeito da contaminação de uma ave doente para uma ave que é saudável. Então eu vou falar sobre esses três parâmetros que podem sim deixar a sua ave doente. Então bora começar o vídeo de hoje. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre a contaminação de uma ave saudável por meio de uma ave doente. Esse, sem dúvida, deve ser o aspecto que vocês mais sabem, que mais já ouviram falar nessa vida. Ah, Suzana, é óbvio, eu não posso deixar minha calopsita saudável na mesma gaiola que uma calopsita doente. Isso é muito óbvio pra mim. Só que, ao mesmo tempo, muitos dos donos de aves, eles não têm o conhecimento que eles mesmos podem ser os vetores da doença de uma ave doente para uma ave saudável, tá bom? Então, ao mesmo tempo que você tem a transmissão de uma doença por conta de espirros, por conta de secreções, muitas vezes, por conta de fezes, a gente também tem a transmissão, principalmente pelo pó de penas que fica no ambiente onde a ave está vivendo. Então, por exemplo, um dono de uma calopsita, ele gosta muito de ave e ele gosta muitas vezes de frequentar um pet shop. Só que no pet shop tem um monte de ave de lugar diferente e muitas vezes acaba tendo uma ave que está doente ali no meio e a pessoa não sabe que aquela ave está doente. Ele vai lá, mexe com a ave que está na loja ou passa perto da gaiola dessa ave e o que acontece? A contaminação do dono com, por exemplo, as fezes dessas aves que estão nessa loja ou principalmente o pó de penas que vai dessas aves e fica no ambiente e que pode grudar na roupa da pessoa, pode grudar nas mãos, principalmente se ela fazer carinho nesses animais. E isso é muito problemático, porque os donos de calopsita, eles acabam não tendo a noção de que eles podem transmitir uma doença seríssima para a ave que está na casa dele. Então, às vezes, você tem uma calopsita pet que nunca teve doença nenhuma e do nada, um belo dia, tá com uma clamidiose. Tá bom, gente? E muitas das vezes as pessoas falam: Suzana, minha calopsita ficou doente do nada, não faço ideia do que pode ter sido. Será que ela veio doente, do nada ficou assim, apresentando doença? Às vezes pode ser que tenha acontecido isso mesmo, mas muitas vezes a pessoa que transmitiu a doença para a calopsita dela, muitas vezes porque ela tem um produto contaminado ou porque essa pessoa foi numa pet shop e entrou em contato com aves doentes assintomáticas. É muito comum, por exemplo, das aves esconderem os sinais clínicos. Então, se você vai numa pet shop e a ave tá tipo de boinha, ela tá entre aspas saudável, muitas vezes essa ave pode estar disseminando a doença, disseminando as bactérias, os vírus, os fungos, mas às vezes essa ave ainda não tem os sinais clínicos. A gente fala que é um animal assintomático. Esses animais assintomáticos são, sem dúvida, os maiores transmissores dessas doenças para as aves da nossa casa. Isso porque o dono da calopsita não sabe que aquele animal está doente, acaba chegando perto, acaba entrando em contato com esse bichinho e chega em casa e ele não troca de roupa e não toma banho. E aí ele vai lá e mexe direto na calopsita dele, tá? Essa aí é uma das principais formas de transmissão de doença para a sua calopsita. Então, toda vez que você tem contato, principalmente com outras aves as quais você não conhece a procedência, você não sabe se essa ave está doente ou se essa ave é uma doente assintomática. Então, assim, entrou em contato com qualquer outra ave que não é a sua ave, chegou na sua casa, você vai tirar a sua roupa, botar para lavar e você tome um banho. Não é para mexer na sua calopsita antes de fazer tudo isso. Um fator importante é em relação aos sapatos. Tem muitas pessoas que não fazem a conexão também de que o sapato, principalmente a sola do sapato, muitas vezes também está contaminada com algum patógeno que estivesse naquele ambiente que a pessoa frequentou. Então, por exemplo, eu fui andar numa pet shop. No chão da pet shop você tem pó de penas, você tem poeira, você tem restos de fezes dessas aves que estão lá, você tem ovos de parasita, ocistos de protozoário. Protozoário é um parasita, só que unicelular, bem pequeno, você não enxerga o olho nu. Então, assim,
A sola do sapato, importantíssimo, não vai colocar no mesmo ambiente que a sua ave está ficando, porque a chance desse animal se contaminar também é muito grande. O melhor dos mundos seria ou a pessoa tirar o sapato antes de entrar em casa e deixar do lado de fora, ou a pessoa guarda o sapato no lugar onde a ave não tem acesso, tá? E no melhor ainda dos casos, a pessoa pegar e higienizar esse sapato antes de levar para dentro de casa. Essas são as principais formas de você evitar transmitir alguma doença para a sua ave. Ser o vetor da doença, tá bom? Próximo fator que eu quero falar é referente à própria ave estar doente e passar, para a sua calopsita diretamente falando. Tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, acham que a doença só vai ser transmitida se um animal meio que espirrar na cara do outro. Mas assim, a gente tem uma vasta gama de doenças que acometem as nossas aves e existem várias formas de disseminar essa doença. Tem doença que é transmitida por espirro, que é o mais conhecido, por secreção, pode ser melequinha de nariz, pode ser melequinha do olho, tem por meio das mucosas. Então, por exemplo, se uma ave tem contato com a cloaca da outra, porque elas estão cruzando, ela pode ser contaminada por alguma doença. Então, são várias as formas de transmissão. A melhor coisa que você poderia fazer seria o check-up da sua ave. E quando você adquire uma ave nova, o correto é você fazer a quarentena de aproximadamente aí 1 mês e meio a 2 meses, junto com os exames de check-up, para que você tenha certeza de que aquele animal não é um doente assintomático. Porque às vezes, aquele indivíduo que você comprou agora, ele tá doente, mas ele não tem sinal clínico nenhum. Então ele é uma ave gordinha, uma ave bonita, agitada, canta, dança. Mas ao mesmo tempo, aquele organismo está adaptado e está conseguindo combater a doença para que ele não tenha sinais clínicos. Só que a partir do momento que você pega esse animal, entre aspas, resistente e põe dentro da sua casa, e a sua ave, que ali, a ave Nutelinha, ela não teve contato com esse agente, o que vai acontecer? A sua ave que está na sua casa, ela provavelmente vai pegar essa doença e vai ficar com uma clínica violenta. O que é isso? A sua calopsita vai ficar doente e vai ficar doente com força. Muitas dessas aves acabam falecendo. Não a ave que você acabou de comprar, a ave que já era sua e está na sua casa há anos sem ter contato com uma única doença na vida, tá bom? É algo comum de acontecer, porque normalmente criatórios que não fazem controle de doença, os animais que acabam sobrevivendo e sendo revendidos, são animais que são resistentes a vários tipos de doença. E por outro lado, a sua ave criada, a pão de ló, assim que a gente fala, leite com pera, é uma ave que nunca teve contato com esse tipo de micro-organismo e quando ela pega esse micro-organismo, ela não tem, por exemplo, células de defesa. Então o organismo dela vai acabar ficando super baqueado e ela pode sim falecer, tá bom? O fator que eu queria comentar é a respeito de manejos no ambiente que podem fazer a imunidade da sua calopsita cair. Suzana, como assim? Nós temos as nossas células de defesa, que são os leucócitos, tá? As aves têm algumas células diferentes dos mamíferos, mas funcionam do mesmo jeito. As células brancas do sangue, que são as células de defesa, a principal função delas é fagocitar, ou seja, comer aqueles micro-organismos que são ruins, ou ao mesmo tempo liberar toxinas que matem determinados patógenos. Por exemplo, nos mamíferos nós temos os eosinófilos, que liberam toxinas para matar os parasitas. E além desses glóbulos, a gente tem os glóbulos uninucleados, Giruzinho? Que seriam os linfócitos. Os linfócitos são aquela defesa que é mais focada no específico. Então ela vai produzir os anticorpos. Os anticorpos eles são específicos para aquele micro-organismo. Então uma ave ela tem tanto as células de ataque de primeira mão quanto as células que vão produzir esses anticorpos. E isso é a imunidade da sua ave. A partir do momento que você tem uma queda na imunidade, um patógeno que ela esteja sendo resistente pode causar uma doença. Por exemplo, megabacteriose. Muito comum das calopsitas terem um micro-organismo no sistema, mas quando tem uma queda de imunidade, o animal começa a defecar fezes com semente, começa a emagrecer muito rápido, vomitar e do nada ele morre. E muitas vezes é a megabacteriose que estava escondida lá e teve uma queda de imunidade, a megabacteriose subiu, aumentou o número e por isso produziu a doença. Então assim, o que pode fazer a imunidade da sua ave cair? Primeiro fator é o estresse. Sem dúvida nenhuma, o estresse ele vai possuir as citocinas pró-inflamatórias, que vai fazer o aumento da corticosterona.
Né, Gigi? Nas aves é similar ao cortisol que temos em nós mamíferos, tá? Mas basicamente, esse hormônio vai fazer a imunidade cair. E com a imunidade baixa, já era, entendeu? O que pode fazer a ave se estressar? Mudança de ambiente é a principal e a primeira que eu tenho para falar para vocês. Então, por exemplo, a sua calopsita de 6 anos viveu a vida inteira no quarto A. Você resolve de um dia para o outro pegar ela e colocar na varanda. Essa ave vai ficar estressada porque ela não conhece a varanda da sua casa. E às vezes na varanda ela começa a ver passagem de pessoas, passagem de veículos, pessoas falando e ela não conhece tudo isso. E aí, só pelo fato dela ter saído do cômodo A para a lavanderia, ela já tem um estresse lá em cima e vai fazer a imunidade dela cair. E com isso ela pode ficar doente. Outro fator que também é estressantíssimo para as aves é quando você adquire uma ave nova e coloca no ambiente da sua ave antiga. Na cabecinha da sua ave antiga, ela estabeleceu ali um território, então aquela gaiola e aquele quarto são o território da sua ave. A partir do momento que você coloca uma calopsita nova, um periquito, um papagaio novo no mesmo ambiente, esse animal vai bater o olho e vai falar: "O que você quer roubar a minha casa, caramba? Tá me tirando? Vem peitar, vem peitar." O que acontece? Esse animal começa a ficar estressado. E o terceiro fator, que também é muito estressante, é referente a quando o dono viaja, que é muito comum de acontecer. A pessoa nunca deixa a calopsita sozinha. Aí do nada a pessoa resolve viajar por uma semana fora. E nisso deixa essa ave com uma outra pessoa que a ave não conhece. E aí a ave pode sim ficar estressada por sentir falta do dono dela e não estar acostumada com aquele ser humano estranho, tá bom? Então esses fatores podem influenciar. Terceiro e último tópico que eu quero falar com vocês é a respeito da intoxicação por Teflon. Muitas pessoas não sabem, mas o Teflon, aquele da panela, sabe, que faz não grudar as coisas na panela, ele é extremamente tóxico para as aves. E é uma coisa que não é muito comentada no meio dos tutores, tá? Mas basicamente o que acontece? Quando a gente está na cozinha, cozinhando com o fogo ligado e a panela lá, o Teflon ele acaba soltando alguns gases. Esses gases são muito tóxicos para as aves. E como vocês já sabem, o pulmão das aves tem uma capacidade de respiração muito superior à nossa. Então esses animais acabam inalando proporcionalmente muito mais desses gases do que a gente. E nas aves acontece um quadro muito agudo de intoxicação por Teflon e acontece uma hemorragia generalizada. Suzana, o que é isso? É quando você tem literalmente vários sangramentos ao longo do pulmão inteiro. O pulmão da ave é para ser rosinha. Se você faz a necrópsia de uma ave intoxicada por Teflon, você vai ver um pulmão quase preto, de tanto sangramento e coágulo que acaba formando nesse pulmãozinho. O Teflon tem casos de óbito agudo, ou seja, aconteceu um caso já da pessoa tá cozinhando no andar de baixo e no andar de cima tem o criatório dela. E a fumaça do Teflon subiu, intoxicou e matou todas as aves dela no mesmo dia. Ao mesmo tempo você tem o quadro de intoxicação prolongada. Então a pessoa que tem o passarinho ali na cozinha e vive cozinhando todos os dias. E do nada, um belo dia, a ave amanhece morta. A pessoa acha que foi coração, mas muitas vezes foi o pulmão. A ave teve uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca. Então, assim, o Teflon, ele é muito tóxico para sua ave. Se você quer proteger a sua calopsita, a melhor coisa que tem é essa ave não estar ali no ambiente da cozinha enquanto você cozinha, tá bom? Se você tem o exaustor na sua cozinha, isso ajuda a reduzir a contaminação do ambiente no geral. Então você está cozinhando, liga ali o exaustor, né? Que ele vai chupar aquele ar e aquela gordura e vai tirar daquele ambiente. Mas o ideal é a sua ave não estar na cozinha enquanto você cozinha, tá bom? Acho que é isso, né, Gigi? São os 3 fatores que eu pensei para comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer adquirir o seu protetor de ombros contra cocôzinho, né, Gigi? Pó de penas e unhas, o link do Mercado Livre está na descrição. Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, @Sítio das Calopsitas. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Um beijinho e tchau, tchau!